Bom dia a todos, eu espero que todos estejam bem. Esse é um vídeo gravado. Eu já passei algumas dificuldades tentando fazer a gravação desse vídeo e depois de ter gravado com sucesso ele inteirinho, verifiquei que havia um probleminha. Então, vamos lá. Hoje nós vamos concluir aquela porção que se iniciou lá no capítulo 7 do Evangelho de São Marcos e que vai até o versículo 23. Nós precisamos nos lembrar que Jesus estava num diálogo com aqueles escribas e fariseus que haviam vindo de Jerusalém para questioná-lo, para observá-lo, para julgá-lo, para condená-lo. E eles fazem isso por meio dos discípulos. E falam, mas por que os seus discípulos comem sem seguir a tradição dos anciões? Os anciãos. Que tradição era essa? Lavar as mãos. E isso não era uma questão de higiene, como nós bem já vimos. O diálogo com os escribas e fariseus foi encerrado, e isso nós vimos na semana passada. Jesus, ele não entrou na linha de argumentação que eles apresentaram. Ele não queria mostrar que a prática dele era mais santa, ou melhor, ou mais adequada. Não, e esse era o argumento daquelas pessoas que haviam vindo. Mas Jesus não entra nessa argumentação e ele demonstra com exemplos que os escribas e fariseus, e por causa deles, por causa do ensino deles, muitas pessoas daquela época estavam cumprindo preceitos de homens com o objetivo de descumprir mandamentos de Deus. Isso se dava dentro de um contexto de multiplicação, não de pães, algo que Jesus havia feito recentemente, multiplicando pães, alimentando, dando vida, né? Mas aquela multiplicação de regulações que acontecia nesse contexto, um contexto em que quanto mais você tem regulações, mais limitada é a liberdade e eu até diria, mais se experimenta não vida, mas morte. E é um contexto em que normalmente não se procura fazer a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a fazer a vontade de Deus e a pedir a Deus que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Mas aqui, os fariseus estavam fazendo o seguinte: seja feita a minha vontade. Então, Jesus vai, na sequência, mostrar como que isso se desenvolve. Ele vai mostrar o que realmente significa impureza e vamos fazer uma pequena alteração aqui, porque Jesus começa a falar sobre contaminação. O que de fato contamina? Então ele não está preocupado com os frutos dessa árvore envenenada, mas ele está preocupado em resolver o problema pela sua raiz. O texto diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus, como eu falei para vocês, ele estava num contexto em que existiam muitas pessoas ao redor e ele dirigiu a sua atenção específica para aqueles escribas e fariseus que questionaram o procedimento daqueles discípulos. Mas aquele diálogo se encerrou e agora ele se volta novamente para todas aquelas pessoas que estavam ali naquela ocasião, aquela multidão, e ele começa a falar sobre aquilo que contamina. E ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E é a mesma linguagem, a mesma exortação que nós vimos quando Jesus falava sobre a parábola do semeador. Ele também dizia, quando ele falou que a semente foi semeada e caiu pelo caminho, e caiu entre os espinhos, e caiu entre as pedras, e caiu em bom solo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá?
ele falava de rituais de purificação. E agora começa a falar de contaminação. E todas as vezes que nós temos essa multiplicação de regulamentos, e esse é o nosso contexto de hoje, uma multiplicação de regulamentos, não a multiplicação de pães e por consequência de vida, nós temos uma tentativa de controle de cada aspecto, por menor que ele seja, das nossas vidas. O controle que hoje se exerce, no nosso contexto de cartório, né? Algumas pessoas já ouviram falar do Drex e existe alguma questão em relação ao Drex quanto à nossa liberdade. Você já pensou, né? De repente tem uma nova pandemia e a proibição é que ninguém pode sair de casa, ninguém pode comprar nada, nem ir na farmácia para comprar nada. Assim, a gente viveu isso não tem muitos anos, mas não tinha como impedir isso utilizando, por exemplo, cartão de crédito ou dinheiro em espécie, né? Mas, de repente, se você tem um dinheiro digital controlado pelo Banco Central ou quem quer que seja, basta apertar um botãozinho e dizer assim, não, você deveria estar em casa, não deveria estar na farmácia comprando. Então, além de não conseguir fazer aquilo que você queria, você tem que voltar para sua casa e ainda corre o risco de ganhar um demérito. Tá? Então, existe essa tentativa de controle de cada aspecto singular da vida. E tudo vira proibição. E quando você tem a oposição de uma norma com outra, né, nós, o direito, que precisamos resolver alguma antinomia, às vezes fica difícil. Nós olhamos para o Código de Normas, olhamos para o Manual do Conjus, olhamos para a legislação, para a Lei 6.015, para o Código Civil, e agora? O que eu vou fazer? E, em vez de utilizar a nossa prudência, né, e às vezes realmente existe uma antinomia tal que você fica em dúvida, e parece que não é possível seguir nem por um caminho, nem por outro, mas qual que é o resultado disso tudo? Você precisa de uma autoridade central que vai te dizer, faça assim. É isso que acontecia. As pessoas procuravam os escribas e fariseus para saber como elas deveriam proceder. Tá? Veja, nos nossos cenários a gente não faz muito diferente, né? Quando a gente tem essa multiplicação de regra e mais regra, de preceito e mais preceito, e tudo vira proibição, a gente vai perguntar para quem quando tem problema com FUNREJUS? Pô, eu não vou nem falar aqui, né? Mas, veja, que isso vai se multiplicando. E qual é a solução para isso? Isso nunca vai acabar? Jesus, ele não estava preocupado com o tratamento dos frutos. Ele não veio com nenhum produto, né, para pegar aqueles frutos de uma árvore ruim que só produz frutos maus. Ele não veio lá com um produto que, de repente, né, fez aqueles frutos ficarem bons. Jesus, ele estava interessado naquelas condutas, elas eram condutas erradas, e a gente vai vendo logo na sequência do texto, mas ele não veio simplesmente para eliminar o produto. Ele veio para eliminar a causa. Como tratar com esse problema? Como eliminar a causa? Como cortar o mal pela raiz? Não é assim que nós dizemos? Então, na sequência do texto, Jesus continua dizendo: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Eles estavam comendo com as mãos sem serem cerimonialmente purificadas. Né? E Jesus fala claramente, aquilo que nós ingerimos não nos contamina naquele sentido que os fariseus estavam dizendo, no sentido de estar impuro diante de Deus, ou com algum problema que precisasse ser resolvido diante de Deus. E veja que o que Jesus vai fazer aqui, ele está mudando o contexto, mudando o foco, porque os fariseus olhavam para questões exteriores, para cumprimento de rituais,
E esses rituais foram se multiplicando. Jesus, ao contrário, vai mostrar onde está o problema. Nós, com frequência, eu não sei se vocês já ouviram muitas vezes, eu já ouvi isso várias vezes, me lembro da minha mãe me falando assim, que a boca fala do que o coração está cheio. E é sobre isso que Jesus vai dizer agora, tá? Porque vamos pensar aqui, tudo aquilo que Deus havia determinado, inclusive as purificações cerimoniais. Nós já vimos que não eram todas as pessoas que precisavam passar por isso, né? Existia uma obrigação dos sacerdotes fazerem isso quando eles oficiavam no templo, mas o que nós estamos querendo verificar aqui é que quando eu desejo agradar a Deus, porque eu amo a Deus, eu vou querer cumprir os seus regulamentos, ou seja, a sua vontade, tá? Então eu vou procurar como agradar a Deus. Nós já vimos isso em relação a pai e mãe na semana passada. Como eu posso agradar a Deus honrando meu pai e a minha mãe, né? Eu faço uma ligação e vejam, essas coisas decorrem de honrar pai e mãe, tá? Não está escrito lá na Bíblia que você tem que fazer uma ligação com seu pai quando ele fizer aniversário, por exemplo. Ou se ele estiver passando alguma necessidade, você tem que estar presente, tá? Mas essas são coisas óbvias que na nossa cabeça já funcionam assim, não. Isso não vira regulamento, mas são formas pelas quais nós honramos nossos pais, tá? Então, era natural que pessoas fiéis a Deus quisessem cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus, para agradar a Deus. Nós já vimos que os fariseus não faziam isso porque eles queriam agradar a Deus, né? Mas o que Jesus chama a atenção nessa ocasião é que todas aquelas circunstâncias anteriores que nós já vimos, que Jesus já havia passado, de tocar um leproso, de ser tocado por uma mulher hemorrágica, de tocar uma menina que estava morta, tá? Todas essas questões para qualquer outra pessoa, elas eram situações que significariam impureza e que necessitariam de um procedimento de purificação. Mas Jesus está aqui chamando a atenção para o fato de que todas essas questões, elas eram símbolos, elas eram impurezas simbólicas representando algo que não era exterior. Elas representavam algo que era interior. E nós vemos isso com muita clareza em Jesus, porque Jesus mesmo, quando ele tocou aquelas pessoas, ele fez o quê? Ele não se tornou impuro. Ele comunicou vida. Porque nós olhamos para Jesus e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele não tinha esse problema de morte interior que nós chamamos de pecado. Esse é um problema do homem. Jesus nasceu da Virgem e ele cresceu, em tudo era igual a nós, em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. Nós estávamos, na linguagem dos evangelhos, né, mortos dos nossos delitos e pecados. Na linguagem da epístola de Paulo aos Efésios. Tá? Então, Jesus está mostrando aqui que todas aquelas hipóteses de impureza eram símbolos, representações de um problema que não estava fora das pessoas. O problema não estava na comida que eles comiam, nem naquilo que eles tocavam. E o problema é que eles olharam para o símbolo e eles achavam que, cumprindo rituais externos, eles conseguiriam estar puros sem pecado. Que o problema interior deles estaria resolvido com uma simples lavagem, tá? Com um banhozinho das mãos lá, como a gente já viu. E nós já olhamos isso acontecendo antes, os fariseus criticando Jesus e falando, olha, mas você não guarda o sábado. E daí nós vimos que Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado, né? E ao mesmo tempo em que eles estavam argumentando sobre a guarda do sábado, eles estavam maquinando acabar com a vida de Jesus. Então, de que forma que eles estavam pretendendo agradar a Deus com a guarda do sábado ou com essas purificações cerimoniais? O objetivo deles não era esse,
mas eles estavam concentrados em um ritual externo, pensando que o ritual externo seria suficiente. Pensem bem, tá? Nós estamos falando muito de escribas e fariseus aqui, mas pensem bem na nossa realidade. Quantas pessoas se apegam, por exemplo, ao batismo como sendo simplesmente um ritual externo, coisa que ele não é, mas muitas pessoas se apegam ao batismo como um ritual externo e se esquecem que Deus olha para os nossos corações. A sequência do texto diz o seguinte: Jesus dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Isso é o que contamina o homem. É uma contaminação que flui de um interior morto. E vejam bem, nós estamos falando aqui de coisas graves, falando de prostituição, de furtos, de homicídios. Aí alguém pode dizer assim: nossa, mas eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém. Pois é, a questão é que nós temos esse potencial em nós. Esse potencial existe em todo o homem debaixo de Adão. E se vocês achavam que eu não roubei, eu não matei ninguém, mas vamos prosseguir, porque fala de adultério, fala de avareza, de se apegar às coisas. Mas eu não sou apegado, né? Não, eu não tenho problema, eu ajudo o meu próximo. Malícia, dolo, lascívia, inveja, o que nós falamos, blasfêmia. Se eu me acho superior aos outros, a soberba, o orgulho. Todas essas questões mostram uma coisa: de um interior morto é que eu posso contaminar outras pessoas. E o homem contamina outras pessoas com essas coisas, com aquilo que está dentro do coração. Aquilo que está dentro do meu coração é do que a minha boca vai falar. Então o problema não é exterior, o problema é interior. E continua a ser. E Jesus veio tratar, ele sabia que o problema não deveria ser abordado na questão dos frutos, mas deveria ser abordado na questão da raiz. E é por isso que Paulo fala aos Efésios, que nós todos estávamos mortos em delitos e pecados. Nós todos estávamos no mesmo curso de morte, de uma morte que anuncia a outra morte, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira, como também todos os demais. Jesus não diz que a purificação não era necessária. Não é isso que Jesus disse. O que está contaminado precisa de purificação. Mas essa purificação não seria obtida de jeito algum meramente por uma lavação das mãos ou por uma lavação de qualquer outra coisa que pudesse acontecer, como a gente viu na semana passada, que até um sofá podia entrar nesse esquema aí. Tá? Então, Jesus, ele não veio com essa política de redução de danos. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Recentemente, houve um deputado em um estado do Brasil, não no Paraná, graças a Deus, que propôs uma lei que, com o dinheiro dos nossos impostos, nós financiássemos, por exemplo, a compra de seringas para que pessoas pudessem se drogar com um grau um pouco mais elevado de higiene, né? Em lugares controlados pelo poder público e etc. Tá? Esse é um exemplo de política de redução de danos, que visa enxugar gelo, né? Bom,
É difícil, né, tapar o sol com uma peneira, tá? Mas outra política dessa, né, de falar, de distribuir com o meu e o seu dinheiro preservativos em escolas, por exemplo, tá? Jesus não veio com política de redução de danos. O nosso problema nunca foi superficial. E ele sabia muito bem disso. E é por isso que ele veio com uma mensagem de arrependimento. Ele falou: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Não nos esqueçamos de onde nós saímos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E tudo aquilo que nós poderíamos propagar adiante seria mais morte. E Jesus deu a lista ali de como essa morte se expressa. Através de maus desígnios, de prostituição, de furtos, de homicídios e assim por diante. Aquele sistema de símbolos estava para acabar. Porque quando o evangelho nos é pregado, eu quero aqui fazer um breve parênteses. Nós não estamos falando do evangelho de João. Mas quando Jesus conversa com Nicodemos, lá no capítulo 3 do evangelho de João, ele fala: é necessário nascer de novo. Porque todo aquele que é nascido da carne é carne. Mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos deu vida. Ele nos vivificou. E vejam, nós precisamos lembrar de onde nós saímos. E se alguém que está me ouvindo hoje, né, ou em qualquer outro dia, se alguém ainda pensa estar naquela condição de morte, morto nos seus delitos e pecados, é tempo de ter ouvidos para ouvir. É tempo de ouvir a mensagem do Evangelho, de que Jesus é rei e que ele não veio para lidar com questões acessórias. Porque, falei do batismo, né? Quando nós somos batizados, a linguagem bíblica é que nós morremos com Cristo. E da mesma forma como nós morremos com Cristo, Jesus ressuscitou. E nós podemos dizer: eu ressuscitei com Cristo. Jesus era aquela pessoa, o caminho, a verdade e a vida. Dele fluía vida. E ele fala isso, ele fala a mesma coisa de todo aquele que é nascido de novo. Deles fluirão rios de água viva. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos porque estamos aqui ouvindo a tua palavra. Abençoa cada um de nós para que nesse ambiente de tantas proibições nós possamos olhar para o teu evangelho e encontrar liberdade, e encontrar uma nova página que não é de morte, mas que é de vida. E Senhor, se alguém ouve e ainda não se rendeu à tua palavra, Senhor, que o Senhor convença e que dê a essa pessoa ouvidos para ouvir. Nós te pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, pessoal.